Gênesis 14, versículo 18 até o versículo 20. A presença me fez chorar, me deu arrepio. Cara, foi tremendo. Ai, Jesus, glória a Deus. Ao Senhor, em Gênesis 14, versículo 18, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Senhor, muito obrigado a Deus pela tua palavra. Senhor, porque tu estás aqui manifestando presença, poder, graça e unção. Agora abençoa esta palavra, Senhor, que vamos ministrar. Senhor, que diminua eu e que Cristo cresça, Pai. Fale a cada coração e que eles possam ter um entendimento do que tu queres através desse ensinamento que vamos dar. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Amados, há dias atrás nós falamos no tema que é o que o inimigo teme, né? Então, poderia falar o que o inimigo não quer que a gente faça. Eu coloquei esse tema e falei sobre ele teme aqueles que buscam a presença. Ele não quer que essas pessoas busquem a presença. E aí depois os irmãos podem escutar em uma das nossas pregações no nosso aplicativo lá, na nossa plataforma. Mas hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte. É esse tema aqui: o inimigo teme o cristão que dizima. E é uma área que às vezes as pessoas evitam, né? E é uma área que às vezes as pessoas evitam falar, porque dizem, pô, se você vai falar sobre recursos, e se tiver visitante? Ele vai aprender, como nós também. Né? Mas isso não constrange? Não, constrange não. Porque a gente, se observar, tem muito assunto na palavra de Deus sobre dinheiro, sobre essa parte do recurso. Por quê? Porque é uma realidade na nossa vida e é uma necessidade, nós sabemos disso, mas o Senhor quer que nós não tenhamos o nosso coração, nós vamos ver dentro dessa palavra, o nosso coração preso a esse recurso, mas que possamos ter um entendimento de como ele pode nos abençoar e abençoar a obra de Deus. Esse texto aqui é para vocês entenderem o que aconteceu. Aqui, desde o capítulo 12, capítulo 12 é um chamado de Abraão, para você poder entender por que aconteceu isso. Por que Abraão, aquele ainda é chamado Abraão, por que Abraão ele vai dizimar o Senhor? Se não havia nenhuma obrigatoriedade disso, a lei ainda não tinha se estabelecido, porque a lei vai ser estabelecida através de Moisés. Deus vai passar as leis a Moisés, para dar diretriz ao povo. Então, muito bem. Então, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Abraão tem um chamado. Mas ele tem um chamado na terra de... A palavra de Deus diz que ele estava ali na terra de Harã, porque o seu pai, Tera, tinha 3 filhos. Entre esses filhos tinha Abrão, Naor e Harã. A palavra de Deus vai falar, a história conta que Harã vem a falecer. E ele tem uma filha e também tem um filho. E o seu filho é chamado Ló. Muito bem. Aconteceu que Tera, ele resolveu sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Esse foi o objetivo dele. Mas quando ele passa por Harã, ele para ali. E a gente pode até ver que pode ter acontecido uma questão emocional, né? Porque o nome do lugar é o nome do filho. Ele fica ali por muito tempo e a palavra de Deus vai falar que ele viveu até os 205 anos e morre nesse local. Mas, anterior a isso, há uma chamada de Abrão nessa terra. E o Senhor fala, sai dessa terra, sai da terra dos seus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a terra justamente era Canaã. E a palavra de Deus diz que ele recebe uma promessa. Eu farei, está ali no versículo 2 do capítulo 12, farei de você uma grande povo, te abençoarei, tornarei você famoso, e você será tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem,
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão benditos. Muito bem. E aí a palavra de Deus diz que Abraão recebe essa palavra e leva Ló com ele. E agora ele sai de Harã e vai em direção a esse local. E a história vai acontecendo, nós não vamos assim nos aprofundar, mas você depois pode ler esses capítulos. Aí acontece um problema, porque a palavra de Deus vai falar que houve fome no ambiente que ele estava, ele foi para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele fica preocupado. Por quê? Porque ele diz para sua esposa, Saraí, Saraí, você fala que é minha irmã, porque pode ser que lá você é muito bonita, né? É bom porque nós temos esposas bonitas, né? Quem tem esposa bonita, diga amém. Ela é a mais linda do mundo. A sua esposa é a mais linda, meu irmão. A mais linda. Então, ele preocupado, porque ela é a mais linda do mundo para ele. E aí ele falou, olha, você fala que é minha irmã, e assim ele fez, chegou lá, o faraó separou a irmã dele para um lugar de cuidado, vocês sabem que era assim, né? Não é como a gente pensa hoje, logo pegou aquela esposa, aquela que era esposa ou irmão, né, de Abrão e teve relacionamento com ela, não. Eles colocavam num ambiente e ali era cuidada e com o tempo ela poderia tornar-se a mulher de Faraó. Mas ele já separou ela. Mas nesse tempo Deus não permitiu, claro, Deus não permitiu que ela fosse tocada. E eles observaram que Abraão estava com um relacionamento um pouco íntimo com aquela irmã. Ele estranhou e falou, o que está acontecendo? Porque Deus pesou a mão, né? Deus pesou a mão nesse ambiente do Egito, e ele falou, o que aconteceu? Ela é sua esposa, cara? Você está trazendo mal sobre nós? E aí ele libera a esposa de Abrão e abençoa. A palavra de Deus diz que ele abençoa com animais, com jumentos, com servos e servas. Ele se torna um homem muito próspero. E dali ele sai desse ambiente e ele volta. A palavra de Deus diz que ele sai desse ambiente e ele volta outra vez, né, para o Negueb. Mas Ló vai com ele, mas Ló, preste atenção agora no detalhe, porque nós temos que entender o que aconteceu naquele momento. Ló, seu sobrinho, também vai com ele e volta para o Negueb. E ali ele observa que os seus animais precisavam de pastagens, eles tinham jumentos, eles tinham camelos, tinham muitas coisas. Então, e os pastores agora de Abrão e o pastor de Ló, porque Ló está sendo abençoado também, começa a ter uma discussão. Então Abrão disse, não é viável que a gente fique discutindo. Faz o seguinte, olha a terra, escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Pode escolher. Aí Ló, pai Deus viu que aquelas campinas bonitas, verdejantes, que davam em direção a Sodoma, ele falou, aquela ali. Ele falou, então tá bom, pode ir. Pegou seus animais, seus pastores e foram. E agora, Abrão, ele vai para esse local diferente do que Ló havia escolhido. Muito bem. Quando a palavra de Deus diz que agora ele vai receber uma outra promessa, né? A promessa de Deus, Deus manda que ele tome a terra, ele tome posse, olhe a terra, Deus vai dar todo aquele lugar a ele. E a palavra de Deus diz que ele diz assim, percorra essa terra. Eu acho interessante nesse momento, e eu aprendo com o Abraão aqui, essa palavra que o Senhor dá a ele, que às vezes Deus manda você olhar a terra e você diz assim, poxa, isso eu vou te dar, eu vou te abençoar. Mas diz assim, mas percorra. Olha como sempre é uma atitude. A gente não pode pegar a bênção de Deus e dizer, eu tenho uma bênção lá e deixá-la lá. Nós precisamos ir em direção ao nosso propósito. E observo que isso aconteceu. Mas agora acontece um outro fato. O tempo foi passando, está lá Ló na cidade, Abraão está na outra parte dele, mas reis que eles nem estão cientes, 4 reis, eles começam a se ligarem, fazem uma aliança e começam a se ligarem. E nessa ligação, nessa aliança que eles fazem, eles começam a ganhar territórios. Eles começam a ganhar territórios e agora o rei de Sodoma, a palavra de Deus diz que alguns outros reis de Gomorra, Sodoma, também, mais 3 reis, agora se alinham e entram em rebelião contra um rei chamado Quedorlaomer. Então, o que acontece? Eles entram em rebelião e vão brigar com esse rei. Ele já está conquistando, agora eles vão brigar porque eles querem se rebelar, eles não querem estar mais subjugados, depois de alguns anos.
Então, Quedorlaomer, ele consegue vencer com a sua aliança, e agora o rei de Sodoma e Gomorra, ele é vencido, aquele povo é vencido, e ele conquista a terra, ele pega os bens daquela terra, ele pega as pessoas também, e leva todos os animais. E só que quem morava nesse lugar era o sobrinho de Abrão. Por morar lá, Abrão falou, não vou deixar as coisas assim. Porque chegou alguém e informou. Abraão não sabia o que estava acontecendo. Alguém o informou e mostrou o que estava acontecendo e falou, vamos juntar pessoas capacitadas da casa, do nosso ambiente. Pegaram 318 homens valentes da sua própria casa e também se aliaram com dois reinados ali e foram para buscar Ló. E nessa palavra, a palavra de Deus diz que eles se juntaram em grupo, tiveram estratégia, buscaram em grupo, eles eram 318, mais algumas pessoas, e conseguiram vencer aqueles inimigos e trazer de volta, né, todos os bens, tudo aquilo que havia se levado, e trouxe Ló de volta, e aí também as pessoas que haviam sido levadas. Agora, a palavra de Deus diz que o rei de Sodoma vai lá, isso já estamos lá bem lá à frente, aí a palavra de Deus diz que o rei de Sodoma vai ao encontro no Vale de Savé falar com Abrão. E é nesse momento que esse rei vai falar com Abrão, é que vem Melquisedeque. Aparece o rei de Salém, né? Nós também, esse texto aqui, eu precisaria de tempo para poder a gente falar sobre Melquisedeque, mas aqui a palavra de Deus diz que o rei de Salém, rei da paz, é sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Tem um simbolismo, sim, né? E aqui ele recebe pão e vinho, e aí há uma participação, e ele diz assim, o sacerdote diz para Abrão, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, e é o El Elyon, Deus Altíssimo, Deus Criador, o Deus que tem todo o poder. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos. Aí está falando, e bendito seja ele porque ele entregou, falando para Abrão, entregou os seus inimigos em suas mãos. Quando ele recebe essa palavra, há um reconhecimento. E a palavra de Deus diz que ele pega o dízimo, quer dizer, 10%. E aí nós vamos ter que entender essa questão, eu fui buscar, né? Por que 10%? Por que o dízimo? Porque 10 na simbologia bíblica, simboliza a totalidade. Representa a entrega de uma porção completa. Presta atenção nisso. Representa a entrega de uma porção completa e representativa dos bens como reconhecimento de tudo pertence a Deus. Então, quando ele pega aqueles 10%, é dizer assim, eu estou entregando a ti, Melquisedeque, 10% de tudo que eu conquistei, que representa tudo, porque eu entendo que a fonte de bênção de tudo que eu conquistei é do Deus Altíssimo. Ele é a fonte das bênçãos. E a palavra de Deus diz, e é interessante que a gente já começa a entender que o inimigo não quer que a gente dizime, e a gente começa a ver aonde está a fonte do dízimo. É a adoração. Ele estava adorando. Ele não estava devolvendo nada. Porque às vezes a gente fala, eu estou devolvendo o que Deus me deu. Até essa palavra para mim está errada depois que a gente estuda. O dízimo é uma adoração, porque eu venci o mês, eu conquistei, mas eu vou dar 10% de tudo que Deus fez por mim nesse mês que passou de outubro. E Deus vai fazer novamente em novembro. Glória a Deus, você crê nisso, amado? Então o inimigo teme aqueles que dizimam, porque dizimar é uma expressão de adoração. Amém, igreja? Olha só, nós vamos pegar o texto de João para sabermos que se adoração, porque a gente fala, quando fala adoração, a gente sempre pensa no músico, né? A gente pensa nos cantores, o Guilherme que cantou, a gente pensa a adoração de muitas maneiras, mas a gente nunca vê a adoração como o dizimar, como ofertar. Então, vamos em João 4, que fala sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana, e eu vou pegar o versículo principal, que é o 23, e o versículo 24.
Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje você vai entender melhor, porque há tanta luta para nós, às vezes, dizimarmos, ofertarmos, e há tantas coisas que são faladas para nos tirar a bênção, né? Olha só, esse texto aqui, nós vamos dar base no 23, 24. Mas para explicar a alguns irmãos, Jesus, ele vai a esse local em Samaria, encontra uma mulher que foi pegar água aproximadamente ao meio-dia e começa a conversar com ela. E ela fica admirada porque aquele homem fala sobre sua vida, sobre aspectos da sua história de vida. E ela fica admirada com ele. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor toca no coração dela. Aquelas palavras vai tocando no coração dela. E aí ela disse no versículo 19: Senhor, vejo que é profeta. Aí ela vai fazer uma pergunta. Por que ela disse o profeta? Porque ele falou de coisas do seu relacionamento, do seu emocional, e ela foi sendo cuidada. E eu quero que os irmãos entendam e que vocês possam também ler depois, porque nós não podemos aprofundar. Mas eu creio que, como eu estou colocando, os irmãos estão entendendo, amém? Então ela disse: vejo que é profeta. E ela muda a conversa e fala assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declarou, versículo 21, doutor: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai o procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente fala aqui, adorem, são estes adoradores que o Pai procura. Então, ele está falando daqueles que adoram em espírito e verdade. Aí a gente lê esse texto, a gente sempre vai especificar relacionamento e adoração para nós, sempre vai só para um campo. E a senhora está dizendo, Deus está procurando os adoradores. E adorar é em todos os sentidos. Eu adoro a Deus com o meu testemunho, eu adoro a Deus na minha família, eu adoro a Deus sendo um bom pai, eu adoro a Deus sendo um bom filho, eu adoro a Deus sendo uma boa esposa, eu adoro a Deus sendo um bom trabalhador. Isso adora a Deus porque vai honrar o seu nome. Mas também eu adoro a Deus através daquilo que Ele tem me dado. E a gente observa aqui, o texto aqui, quando eu fui buscar a palavra grega de adorar aqui, nesse texto, significa render homenagem ou prestar culto. Cultuar significa ofertar, oferecer, servir a Deus. Então o adorador precisa entender que a sua vida, a sua família, o seu trabalho, as suas conquistas são para servir ao Senhor. Por todas as bênçãos alcançadas na área espiritual, na área emocional, na área física. Quantas pessoas estão sendo curadas? Quantas pessoas estão curadas do seu emocional, né? Livramentos, quantos livramentos e conquistas materiais. Porque o inimigo teme quem dizima? Porque dizimar, e eu vou sempre colocar essa frase para você ficar bem entendido, porque dizimar expressa gratidão. Gratidão. Quase todos os cristãos, em algum momento da vida, sofrem um revés na área financeira, não é verdade? Quem não sofreu já um revés? Está tudo bem, de repente um aperto aqui, pode não ser uma coisa muito, mas é uma preocupação, é um revés, é uma dívida que apareceu, é uma cobrança, sempre acontece alguma coisa. E aí, esses motivos são variados. Para cada um, acontece de uma maneira. Se eu contar o meu testemunho de um jeito, se você contar o seu testemunho de outra maneira, de repente você está com revés essa semana, mas eu quero declarar que Deus já vai mudar. Fala para o seu irmão, Deus já vai mudar, porque Deus é contigo, é a experiência que Deus está te dando, amém? Mas acontece.
Glória a Deus. Os motivos são variados. Mas o inimigo espera que o cristão reclame. Presta atenção aqui. O que o inimigo espera? Nessa área das finanças, que ele reclame, que fique desanimado, que se afaste do convívio da igreja e não busque a presença do Espírito Santo. E ele vai entrar num ciclo de derrota. Quando ele começa a tirar o foco daquele que é o provedor e começar a olhar os problemas, o inimigo quer isso, que ele comece a reclamar. E quantas pessoas entram num processo de derrota e às vezes, infelizmente, até dentro da igreja, até dentro do nosso meio cristão, porque eles não observam que o inimigo quer isso. Ele nem está agindo, quer que a pessoa reclame, ele não veja esperança, e ele começa a ficar desanimado, e no desânimo ele para de ver a igreja, ele não dá atenção às coisas de Deus. Ele está aqui, é como às vezes eu quero sempre ensinar a igreja, às vezes está naquele ambiente da glória de Deus, da presença de Deus, mas a sua mente mais não está lá. Está sempre na preocupação. Como eu vou pagar a conta semana que vem? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Ele está, não sei. Deus não responde. Ele está reclamando. O inimigo quer isso. Ele quer que os cristãos vivam esse momento para entrar num ciclo de derrota. Mas graças a Deus, isso não é um padrão estabelecido. Isso não é com todo mundo. Amém? Graças a Deus. Acontece, mas não é na sua maioria. Normalmente o cristão, diante das lutas, toma atitudes corretas, baseado na palavra, crendo que Deus pode mudar qualquer que seja a situação. Amém ou não amém, igreja? Eu creio nisso. Você tem vivido isso? Amém. Certo que num momento determinado por Deus, a resposta chegará e o nome do Senhor será glorificado. E é nesse momento que precisamos, é aqui que eu quero observar. É nesse momento que a gente sabe que Deus vai abençoar. Nós não vamos entrar naquele do reclamar. Nós não vamos entrar naquele do desespero. Nós somos daqueles que vamos firme e vamos acreditando. A gente vem chorando para a igreja, as lágrimas são enxugadas e a gente volta para casa, diz: o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o meu protetor, o Senhor que me ajuda, Ele é o meu escudo, Ele é o meu baluarte. E você vai assim e vai vencendo. E aí chega a vitória e você se alegra. E agora que você precisa ter cuidado, porque o inimigo vai usar uma outra estratégia. Vamos para Mateus 6, 24. Para que vocês possam entender. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Olha o detalhe. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor está falando. Não pode. O inimigo sabe disso. Então ele vai usar uma outra estratégia. Presta atenção. Presta atenção nesse detalhe. Ele vai usar uma outra estratégia. E qual é a estratégia que ele vai usar? A mesma que ele usou contra Jesus. A gente, quando fala da tentação, a gente não observa uma coisa. E eu quero que vocês abram ali Lucas 4. Vamos voltar em Lucas aqui. Lucas 4. Sabe, quando a gente explica uma coisa dessa, eu entendo. Eu, como pastor, entendo que o mundo espiritual fica muito invocado. E eu quero que eles fiquem invocados mesmo. Porque quanto mais a gente dá entendimento ao povo, mais eles perdem. Quanto mais conhecimento, o povo prospera. Né? Oséias fala sobre isso. Meu povo, ele o quê? Ele perece, ele padece, ele sofre. Por quê? Por falta do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você receber, você vai ter vitória. E eu tenho declarado que ainda esse ano Deus vai fazer muita coisa, porque Ele já tem feito. Esse ano tem sido um ano de transbordar, que os irmãos não estão percebendo como tem sido transbordar do Senhor. Mas ainda não acabou não, tem mais. Fala para o seu irmão, tem mais, irmão. Tem mais, irmão. Então, voltando aqui, o inimigo, ele teme isso. Já que o cristão, ele entrou no processo do ciclo de derrota, ele foi firme, ele foi constante, e ele venceu.
então ele vai usar uma outra estratégia, foi o que eu falei. Então ele vai criar uma estratégia que ele usou com Jesus. Porque a própria palavra de Jesus disse, o homem não pode servir a dois senhores. Ou ele vai servir um, ou ele vai servir a outro. E esse servir aqui, também eu fui buscar, né, o original é render-se completamente. O original grego de servir aqui é render-se completamente. O homem não pode render-se completamente a um, porque se é completamente, não é parte. Ele não pode se render completamente a um, ou ele não pode servir ou render-se completamente a outro. Por quê? Ou ele vai aborrecer a um, porque não está completamente, não está no seu completo, ou vai aborrecer a outro. Ou ele serve a Deus, ou a mamão, ou ao dinheiro. O inimigo sabe disso. Já que o cristão, preste atenção, porque é uma estratégia que o inimigo tenta atingir os cristãos. E ele tem conseguido, muitas vezes, nesse intento, até vitórias nessas áreas. Mas na nossa vida não vai conseguir, amém, irmão? Porque nós vamos entender isso. Então ele foi aqui, a palavra de Deus, vamos em Lucas 4, para você entender aqui, Lucas 4, na tentação de Jesus, eu vou pegar o segundo momento. Você sabe que ele falou, Jesus, você está com fome? Transforma o pão. Lá no versículo 3. Esse foi o primeiro, né? Agora vamos para o segundo, é esse que eu quero. Ele fez 3 tentações a Jesus, mas eu quero essa parte segunda aqui. Aí, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo, e alguns dias da terra. Ele disse, esse é o diabo falando com Jesus, preste atenção. Eu te darei toda a autoridade sobre eles, sobre os reinos, e todo o seu esplendor, quer dizer, todo o recurso. Porque esplendor aqui não é só a maneira de se vestir, é todo o ouro, não é assim que as pessoas que às vezes têm muito poder querem mostrar muito ouro, a casa, tantos carros e tal. Eu te darei tudo isso para você se sentir o cara. Eu te darei todo o esplendor desses reinos. Porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Ele está dizendo, eu quero adoração. Mas vem cá, presta atenção aqui. Porque quando eu estava estudando essa palavra, eu falei com a minha esposa, o Senhor me levou lá na tentação, amor. E eu vou pedir a Deus o que Ele quis me falar quando eu estava estudando. Então o Senhor me fez entender o seguinte. Ele disse, se me adorares, se renderem completamente a mim, eu te dou tudo. E aí Jesus, olha a palavra que Jesus falou. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, e só Deus, e só a Ele preste culto. E nós falamos sobre essa questão de render-se, é prestar culto, servir, é prestar culto. Mas ele estava falando de algum lugar de santuário? Ele estava falando lá de algum lugar que ele precisava ler o Torá? Estava falando de quê? De dinheiro. Ele estava falando de recurso, entenda isso? Ele estava falando de dinheiro, de recurso, de bens. Ele diz, aí o Senhor diz, eu não vou adorar o que você quer que eu adore. Eu não vou me render a você. Eu adoro só a fonte. Jesus está dizendo, tudo que eu tenho, tudo que sou, é dele, para ele e por ele. Ora, baixalamai. E é isso que o inimigo tem tentado sugestionar hoje. Aos que conquistam as vitórias que vêm do Senhor. E eles se rendam ao dinheiro. A estratégia continua a mesma. Só que ele, já que não venceu numa, ele vai tentar na outra. E quem sabe ele não consiga. E a gente tem que estar atento à palavra de Deus. Jesus não estava falando de igreja no sentido lá no templo de Israel. Ele estava tendo um vislumbre dos reinos da terra. De riqueza, de esplendor. Ele disse, eu só quero uma coisa, Jesus. Eu te dou todo esse dinheiro. Se renda, mamão. Adore. Me adore. Eu te dou toda a riqueza. Ele diz, não.
E agora ele joga isso para os servos de Deus. A palavra de Deus diz: se eu passei por luta, vocês vão passar também. Mas se eu venci, vocês vencerão. Vocês vencerão. E a gente precisa entender isso. Precisamos estar atentos. Ele vai tentar mudar o foco da nossa adoração. Isso é mudar o foco da adoração. Por isso a palavra de Deus diz: você não pode se render completamente a um ou outro. A um você vai aborrecer. E a gente observa isso. O inimigo teme aqueles que se rendem completamente ao Senhor. Nas suas finanças. Na adoração, no aspecto financeiro, no dízimo. Então, quando eu dizimo, e aí eu tenho uma compreensão melhor estudando isso, eu já falo em dízimo há tantos anos, escutei dízimo desde criança, mas quando eu estudei agora essa palavra, eu falei: Senhor, eu estou te adorando quando eu devolvo. Já que a gente fala essa palavra devolver, eu estou te adorando. Eu estou dizendo: tu és a fonte das minhas bênçãos, daquilo que eu recebo, da proteção que eu tive quando passei pela rua e tu me guardaste. Eu estou te adorando. Você entende isso? Porque o inimigo faz tudo para você não adorar a Deus. O inimigo teme quem dizia, porque esse nível de adoração financia a obra. Quando dizimamos, financiamos a obra da igreja local e a sua expansão. Então, uma das coisas que o inimigo teme, aquele que dizima, porque se ele dizimar, ele adora. E na adoração, a obra de Deus anda. Ele quer paralisar a obra de Deus. Mas a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos caminhar. Nós vamos ganhar mais vidas. Nós vamos ver mais resultados através também das nossas ofertas e dízimos. Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? Digam amém. Filipenses 4, 10 a 20. Nós já estamos no quarto ponto, é só 5. Nós temos ceia, né? Mas eu creio que essa palavra vai dar entendimento aos irmãos. Amém, igreja? Filipenses 4, versículo 10. Olha o que Paulo vai falando. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ele era um homem que trabalhava na obra. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo, vamos até o 20, tá? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim: olha, eu agradeço que vocês estão participando, mas eu passo por necessidades, muitas vezes. Eu passo por fome. Eu aprendi na luta a passar por isso. E sei aquele que me fortalece. Mas isso não quer dizer que ele não precisava. Que a obra não precisava. Entende isso? Às vezes nós investimos em tantas coisas. Por isso que o inimigo, uma estratégia dele é que que a pessoa, ela tenha mais o coração no dinheiro, porque ele vai ter coração no reino da terra. E a palavra de Deus diz que é uma bobagem você só juntar na terra, porque o ladrão rouba e a traça destrói. Mas quando você junta nos céus, isso vai ser dado a você como bênção. Amém, irmãos? Nós não vamos chegar de mãos vazias. Então, ele vai mostrando isso, mas ele diz assim, a continuação: apesar disso, apesar de eu saber que o Senhor me fortalece, que eu sei passar, eu aprendi, estou maduro, não é fácil. Não é fácil a gente saber que temos missionários distantes. Hoje eu escutei uma notícia, hoje não, essa semana eu escutei notícias e vi toda a reportagem de quantos cristãos estão sendo mortos. Quantos cristãos estão sendo mortos na Nigéria. Na China está uma perseguição terrível. Estão queimando, não é só a igreja evangélica, a igreja católica. Se tem Cristo, eles estão arrebentando tudo. Prendendo, matando em vários países. Destruindo pessoas, né? Então,
Não é fácil. Graças a Deus nós temos liberdade, nós vamos aproveitar essa e vamos orar por ela. O Senhor colocou no meu coração esse ano que no dia 15 eu vou estar aqui 10 horas da manhã. Dia 15, é feriado. Eu vou viajar, eu vou passear, tá? Amém, irmão? Mas eu vou estar aqui 10 horas para orar. Não vai ter festa, não vai ter churrasco, não vai ter café da manhã, você vai tomar em casa. Só que aqueles que não estiverem no jejum. Mas quem estiver em jejum já vem e desejar, eu vou estar aqui às 10 da manhã e vou ficar 2 horas aqui. Eu não vou quebrar o dia todo seu, não. Se você quiser ficar aqui 2 horas, nós vamos orar por nós, vamos orar pela nossa vida, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelo Brasil. Ah, pastor, vamos orar sim. Vamos orar, não adianta eu declarar, o Brasil é do Senhor, toma posse. Abraão, não adianta você olhar, percorra a terra. Há muitas notícias negativas, mas nós não vamos aceitar essa negação, porque nós somos arraial do povo de Deus. Pode estar acontecendo no Egito, no arraial do povo de Deus, não. Irmão, você tem que entender a palavra. Então ele sabia que passar por essa necessidade, mas ele disse assim, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti de Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. A pessoa, tristeza que a gente faz bonito, ele deve estar falando que ninguém participou. Teve dia que não tinha pão. Você já parou para pensar isso? Teve dia que não tinha pão para comer, mas eu sei passar todas as coisas naquele que me fortalece. De repente ele orou, Senhor, estou com uma fome. Paulo falando, estou com uma fome, mas Senhor, eu vou conseguir. E aí, com o estômago roncando ali, eu sei passar, mas graças a Deus, ele fala assim, mas teve pessoas que não me mandaram, exceto vocês. Pois quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram. Eu tive necessidade. Então, sabe por que o inimigo teme os dizimistas? Porque nós vamos fazer a obra andar aqui, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É por isso que Deus quer te prosperar. E quando Ele te prospera, o inimigo vai usar o quê? A segunda estratégia. Que você não se renda completamente a Deus, mas se renda a mamão, ao dinheiro. Aí você consegue passear, você consegue viajar, você come no melhor restaurante e você não tem mais tempo para Deus. Está vendo que a estratégia é a mesma? Para que aí você não dizima. Não, esse negócio de dízimo, eu vi um absurdo. Não, eu pego o meu dízimo, divido ele e oferto para quem eu quero. Está errado. Isso é uma estratégia diabólica, para que a obra de Deus não ande, para que os pastores fiquem em dificuldades, não pessoal, mas do reino. Paulo está falando isso. E aí, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2. Vamos lá. Não que eu esteja procurando ofertas. Desejo, porém, o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo que tenho e é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito. Os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus, olha o que ele fala, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele está falando só a minha. Está vendo? Ele está falando, Paulo, não é só a minha necessidade, as nossas necessidades. Porque quando você abençoa, Deus ainda vai suprir mais a você. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deixa eu ver se o vídeo precisa. Ao nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então você entende porque a dificuldade de dizimar? Aí você fala, Senhor, que tu faça que a tua obra cresça. Que oração é essa? Eu tenho que ser pastor, irmão. Eu sou pastor. Tem que ser não, eu sou pastor. E assumo a minha responsabilidade diante de Deus. A cada dia mais. Então, eu tenho que ensinar a igreja. Como é isso? A gente ora, Senhor, que as crianças, Senhor, que as pessoas possam ser ajudadas. Senhor, quantas pessoas em dificuldade na igreja. Quantas famílias estão passando. Porque às vezes, dentro da igreja, dentro do nosso convívio, luta. Mas eu não quero recurso. Que eu vou fazer de feijão R$7? Nem sei se está 7.
Não sabe, né, pastor? O pastor não sabe. Tá quanto? 5. Ah, vou gastar R$ 5, comprar o melhor arroz. Não, eu vou comprar esse aqui de 3. Olha que coisa absurda. Está sendo abençoado. Não compra de 5, compra de 3. Você nem come o de 3. Aí o feijão ficou lá dentro do armário 5 meses. Dá aquele ali, porque está cheio de bichinho. E faz bem para o organismo. Irmão, parece um absurdo. Mas é isso que o inimigo vai tentando fazer. Sabe por quê? Porque quando o irmão está encarecido daquela situação, recebe e fala, poxa, é esse feijão que essa igreja dá. Sabe o que ele faz? Se decepciona com Jesus. Ele fala, já conseguimos mais um. E foi eles mesmos que nos ajudaram. Eles mesmos. Só mexe para que ele não se renda e adore somente a Deus o fonte. Mas eles começam a ter uma tendência e cai aqui para a fonte Mamon. E eles dizem, não, o dinheiro é meu. Não, Deus que me abençoou, cada um que se vire. Aí Paulo está dizendo, eu passo necessidade. Mas graças a Deus vocês me atenderam. Então, você entende isso? Então compre, não compre aquilo que você não come. Se você come arroz, eu vou dar propaganda, nem sei se ele existe. Se você come arroz brejeiro, eu fui longe, agora eu fui lá na minha infância. A pastora disse que eu fui lá em Noé. Ainda tinha um bonequinho brejeiro, até lembra disso? Ah, coisa linda. Os irmãos estão comigo, né? Eu tinha aquele bonequinho brejeiro. Então, meu amado, se você come o brejeiro, então não vai dar outro, né? Então não vai dar o farofeiro, vai dar o brejeiro. Entende isso? Então, eu começo a entender que a minha prosperidade, eu adoro o Senhor primeiro, porque eu estou representando a totalidade, eu estou representando 100%. Por isso que Deus diz que Deus abençoa os 90%. Porque Ele está dizendo que tudo é dele. Quando eu dizimo, eu estou dizendo, tudo é do Senhor. Mas Deus falou para representar com 10%. Mas os 90% também é dele. Aí Ele faz, eu prospero você nos 90%. Tem gente comprando casa, irmãos. Eu não vou falar não. Mas esse mês teve gente comprando casa nova. E são jovens. Deus está abençoando. Fala para o seu irmão, fica fiel que da próxima é você que vai contar a bênção. Irmão, começa a declarar. Agora, se você não entender isso, peça a Deus para você entender. Amém? Então o inimigo teme, né? É o que dizíamos, porque ele é impedido de agir. Esse é o último ponto. Ele é impedido de agir. Malaquias 3. Vamos lá em Malaquias 3:10. Vamos ler aqui. Traga o dízimo todo ao depósito do templo. Olha onde ele fala, traga ao depósito do templo. Do altar onde você está sendo abençoado. Para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova. Aí o Senhor diz, pode me pôr à prova. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Então, pastor, o senhor está dizendo que o Senhor está falando aí na palavra que a gente está adorando a Ele e se agrada porque Ele procura os verdadeiros. Olha como liga. Ele te encontrou. O inimigo não gosta daquele que dizima, porque Deus não gosta dos adoradores, e a gente aprendeu que a adoração também é dizimar, é ofertar. Então ele não gosta dessas pessoas, porque Deus vai encontrá-lo. E se Deus nos encontra, é bênção, irmãos. Aí você diz, faça a prova de mim. Quantas vezes já cheguei aqui com jovens, com pessoas, e digo, você é dizimista? Eu falo, sou. Então, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Porque é a palavra deles. Senhor, faz isso acontecer, porque o teu servo é dizimista. Está na tua palavra que tu abre as janelas dos céus. Está aqui, tu abre as comportas dos céus e abençoa. Uma das pessoas que eu lembro, está ele lá, um dos nossos líderes, o Lucas François. Eu não esqueço do Lucas François.
Hoje um homem de sucesso, um contador abençoado, próspero. Ele é simples assim, mas esse garoto é próspero. Ele é tudo assim, né? Calmo, tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. Mas ele é próspero. Mas eu lembro que quando ele estava querendo melhorar do trabalho, né? Eu falei, cara, você é dizimista? Ele falou, então a bênção é tua. E Deus abriu as portas. Tudo, onde ele coloca a mão, prospera. E assim na sua vida, amém? E aí a palavra de Deus diz aqui para nós podermos ir para a conclusão. Diz assim: impedirei que as pragas devorem suas colheitas. As videiras no campo não se percam, ou não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão o quê? Felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe? Quando você dizima, Deus está falando assim, esse negócio de televisão escangalhar, aí você está tudo normal, daqui a pouco a geladeira faz... A máquina está batendo, ela começa a dançar. Já viu a máquina dançando? Há poder no nome de Jesus. Está oprimida, seja liberta. Mas a grande realidade é que Deus diz, eu evito que essas coisas aconteçam. Amados, tome posse disso hoje. E nós temos um Senhor que morreu na cruz por nós, venceu para garantir a palavra de Deus, a palavra do Pai. E se você entender hoje, você vai ver a tua vida fluir em prosperidade. Toda vez que você dizimar, você fala, eu estou adorando ao Senhor, por tudo que Ele me dado. E aí o Senhor diz, eu garanto agora uma bênção para que vocês sejam abençoados. Por isso que o inimigo teme aqueles que dizimam, porque eles são adoradores. E a adoração agrada a Deus. Que o Senhor possa colocar essa palavra no seu coração e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique mesmo assentado, eu quero orar.